Coragem. Você vai precisar de coragem para viver o seu propósito. Você vai precisar de coragem para abandonar tudo que é aquilo que é do mundo. Você vai precisar de coragem para viver algo novo. Porque vir para a igreja, dar o primeiro passo, é fácil. Todo mundo vem para a igreja. Todo mundo, uma hora ou outra, está na igreja. Vir é fácil, mas permanecer é o difícil. Você tem que ter coragem. Você tem que ter uma fé inabalável. Por quê? Para permanecer, que é o difícil. Porque aí é que muita gente para, porque o caminho é estreito, a porta é estreita, e muita gente, o que ela faz? Se auto-sabota, ela não tem coragem para avançar no propósito de Deus. Ela acha que ela tem que se dedicar demais, ela acha que é muito para ela. Então muita gente, ela para ali, ela não tem a coragem para avançar. Então quando você chega na igreja, você é vestido das coisas de Deus, mas você precisa ser revestido das coisas de Deus para ter uma fé inabalável, para ter a confiança em Deus, para ter a fidelidade em Deus e lembrar que todo momento é Deus que sustenta você. A todo momento a gente tem que ter isso em mente, toda hora a gente tem que estar orando, buscando a Deus para que Ele nos revista com sua autoridade e poder, para a gente poder avançar no nosso propósito. Então a coragem, uma fé inabalável é o que produz o revestimento de Deus. E na sua vida tem que ser assim. Você tem que ter coragem para ter os passos firmados por Deus. Você tem que ter coragem para abandonar tudo aquilo que é do mundo. Eu quero te dar um exemplo. Eu precisei de muita coragem para abandonar um emprego bom, para abandonar aquilo que era cômodo. Eu podia estar lá até hoje, mas a palavra me confrontou, a palavra me abriu a visão. Por quê? Conforme eu estava sendo vestido, conforme eu estava sendo revestido pela palavra de Deus, eu estava numa situação, num emprego, era bom aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus iria me corromper, porque no meu trabalho eu tinha que mentir sobre certas situações e isso me confrontava. Então, o que eu fiz? Eu saí daquele emprego. Deus me impulsionou a sair daquele emprego, daquela situação, mas Deus, Ele falou ao meu coração. E antes de eu sair daquela empresa, uma porta se abriu, e era uma porta muito maior que aquela. Então, eu precisei de ter coragem, eu precisei de ter uma fé em Deus inabalável. Por quê? Através da minha fé, da minha confiança em Deus, Ele já abriu outra porta. E eu não estou falando para você que você tem que largar o seu emprego. Eu citei o meu exemplo para que você tenha coragem, tenha uma fé inabalável, tenha confiança em Deus, que tenha uma fidelidade a Deus. Viva as coisas de Deus, busque a Deus de todo o coração, porque você vai romper, você vai chegar lá. Através da sua coragem, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Então você precisa de muita coragem para você avançar no seu propósito, para viver as coisas de Deus, porque a porta é estreita, nem todo mundo consegue permanecer, porque vir é fácil, mas permanecer é o difícil. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar para você dessa passagem aqui que é muito forte. Deus falando para Josué. Josué 1:9 fala assim: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Então entenda isso, no seu caminho, no seu propósito, Deus, Ele é contigo. Você tem que ser forte, corajoso, você não pode desanimar, você não pode desfalecer o coração, porque o medo pode até chegar, mas ele não pode fazer morada no seu coração. Você não pode fazer das suas frustrações o seu devocional. Você não pode deixar o medo te paralisar. Você não pode ter o medo como conselheiro. O medo não pode ser seu conselheiro, porque toda situação, se o medo for seu conselheiro, você vai estagnar, você vai se auto-sabotar. Você toda hora vai querer voltar atrás, porque na sua mente, na sua consciência, você vai falar: não, isso é maior que eu, isso eu não posso fazer esse negócio porque
eu não tenho recurso. Então o medo, a sua consciência, ela vai trabalhar de uma forma para te paralisar. E quando você tem uma consciência corajosa, você vai em frente, você rompe, porque você sabe, quem te sustenta é Deus, quem coloca a semente na sua mão é Deus. Então você começa a mudar a sua visão, quando você tem o poder da fé, quando você tem uma coragem, uma fé inabalável, você sabe que Deus vai te sustentar. Deus, ele coloca sementes na sua mão, é Deus, Deus provém tudo. Então você avança, você rompe. Então você precisa ter uma consciência que seja corajosa, você tem que agir a sua fé, você tem que ter o poder da fé ativado em você, você tem que ser vestido e revestido das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Que na sua vida seja assim, que você venha sair para romper, que você tenha coragem de tomar certas atitudes pela fé, de que abandonar todo pecado, abandonar todo medo, abandonar tudo aquilo que não provém de Deus e agir a sua fé, ter coragem de romper, ter coragem de ser ousado. Você tem que ter uma fé ousada, você tem que vir romper em fé. É melhor o desconhecido com Deus do que o conhecido sem Deus. Então você precisa romper, você precisa avançar, você precisa abandonar esse medo. O medo é um sentimento, a gente sente medo, mas ele não pode ficar. A palavra tem que chegar primeiro do que o medo, porque você é revestido de toda a palavra de Deus, o medo vem. Aquela circunstância, em primeiro momento ela vem, mas automaticamente quando ela vem, você já está revestido da palavra de Deus. Então o medo vem e ele já sai, porque você sabe que a sua confiança está no Senhor, a sua fidelidade está no Senhor. Quem te sustenta é Deus, quem provê tudo na sua vida é Deus. Então você está revestido da palavra de Deus, você está impulsionado, a sua fé está ativada e a coragem vai falar primeiro no seu coração, na sua mente, na sua consciência. Então tenha discernimento disso. É muito forte, você precisa ter coragem para romper. Não pode ser um vitimista, você não pode ser amedrontado pela sua consciência, porque a sua consciência sempre vai te levar a coisas que eu não posso, eu não sei fazer, isso não dá certo, isso não é para mim. Você não pode ser uma pessoa assim, você precisa ser uma pessoa que está rompendo em fé. Você tem que ser uma pessoa que tenha fiação ligado em Deus. Você precisa ter essa coragem, você precisa ser revestido das coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Espero ter te ajudado, espero que você possa ter uma ótica diferente de tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, de tudo aquilo que Deus ele tem para derramar na sua vida, mas isso vai depender de como está a sua fé, de como está a sua coragem para viver algo novo com Deus. Como está a sua coragem? Responda para você. Reflita nisso, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar no profundo do seu coração e vai te dar uma direção nessa situação que você está passando. Você vai ser impulsionado pela palavra de Deus. Deus ele vai fazer a obra completa e perfeita na sua vida, mas abra o coração para você ser vestido e depois ser revestido pelas coisas de Deus. Amém? Glória a Deus. Se fez sentido para você, já me segue, curte, compartilha, manda para alguém esse vídeo, já se inscreve, não deixa de compartilhar, comentar. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.